Olá, abençoados com todas as bênçãos. Estamos aqui para estimular a você que nos ouve a fazer assim como o nosso amigo e irmão Eduardo Lana, de Niterói, Rio de Janeiro, inscrito em nosso canal, procedeu acerca de sua dúvida quanto à predestinação. Tema este ampla e irrestritamente ensinado e divulgado na doutrina da graça de Deus, no Ministério Internacional Crescendo em Gracia. Ele expôs sua dúvida e, como não poderia deixar de ser, a nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial deste ministério aqui no Brasil, prontamente lhe respondeu e aclarou a sua mente. Faça assim como ele, junte-se a nós, ouça as mensagens e sempre que tiver qualquer dúvida ou questionamento, faça contato direto com a colaboradora Vânia por intermédio de seu telefone e ou WhatsApp de número 21 96442 3737 e deixe sua pergunta. Ela lhe atenderá com amor e carinho, assim como você ouvirá agora. Abba Pai, aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Olá, boa noite, Eduardo. Tudo bem? Declaro aí a tua melhor noite. Receba a cobertura de anjos sempre te honrando, te guardando e te servindo com o melhor dessa terra. Bem, você fez uma pergunta com relação à predestinação, né? O que nós cremos? Nós cremos naquilo que está escrito na Bíblia e não é ensinado pelas religiões, porque eles não entendem isso. A predestinação, ela está oculta aos olhos de quem Deus não quer mostrar. Um dos exemplos que eu vou te dar várias referências, mas uma das referências foi com relação a Jó, né? Jó, no capítulo 10, no verso 11, ele diz assim: de pele e carne me vestiste. Então, embora o verso diga outras coisas, a gente vai se prender aqui na sua pergunta. De pele e carne me vestiste. O que significa isso? Que ele era um espírito que foi vestido de pele e carne, de carne e sangue. Então, ele era um espírito que já havia sido criado, e quando ele vem pelo ventre da mãe dele, ele recebe esse revestimento, essa vestimenta que é o corpo de carne. Um dia, isso está em Jó 38, Jó, depois de haver lamentado, porque passou por tantas situações, né? De ter perdido as propriedades, os filhos, a mulher, desculpa, enfim. Jó perdeu tudo na vida e por final havia perdido também a saúde, né? Diz que ele se coçava com caco de telha. Deveria ser algum tipo de fungo, né? Ou alguma micose, alguma coisa assim, que foi bem tremenda ali a situação daquele homem. E Jó, então,
a mulher dele ficava perturbando a cabeça dele, falando para ele pedir a morte, para ele negar a Deus, e assim ele morria, acabava com tanto sofrimento. E um dia Jó estava se lamentando e Deus se manifestou a ele e fez uma pergunta: Jó, onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra e as estrelas da alva alegremente rejubilavam? Onde estavas tu? E Jó responde: eu não sei, Senhor. Como eu vou saber? E Deus disse para ele: tu sabes, porque nesse tempo tu já eras nascido. Bem, como é que Jó poderia ser nascido? Olha só. Quando Deus lançava os fundamentos da terra e as estrelas da alva, que personificavam os anjos, os outros filhos, alegremente cantavam e rejubilavam. E Deus diz para Jó: tu sabes, porque nesse tempo tu já eras nascido. Isso é a maior característica de que existe a predestinação. Porque ele teve um destino prévio, ele foi criado antes da fundação do mundo e veio aqui com um propósito. E Jacó teve uma visão onde ele via anjos. Eu até costumava dizer que esses anjos só desciam, mas não. Clério me, me alertou, porque aqui nós podemos errar em coisas bobas. O que a gente não pode errar é na explicação do plano de Deus. Aí não. Agora, você vai ver, às vezes eu vou te dar um verso errado, mas ele está escrito. Eu não vou inventar alguma coisa. Mas nós somos seres humanos e a gente pode ter todos os versos, conhecer todos os versos. Se a gente não tiver amor, não vai adiantar nada. Porque o que conta mesmo é o amor. Então, se eu errar algum verso, alguma coisa, você me perdoa, mas está escrito. Você pode jogar numa chave bíblica porque você vai achar, tá? Então, o único que entendeu esse plano foi o apóstolo Paulo. Os outros apóstolos não entendiam nada. Quando Jesus escolheu aqueles 12 discípulos para andar com ele, para lá e para cá, né? Aqueles homens eram do vulgo, do povo, não entendiam os planos de Deus, não eram homens espirituais, eram homens carnais que só olhavam o Senhor na carne. O que ele fazia, como Jesus veio acabar com a lei, Jesus estava cumprindo a lei, porque Jesus era judeu, e ele cumpria a lei de Moisés, os discípulos não entendiam nada. Ao apóstolo Paulo foi dada a revelação, né? Então vamos ver o que Paulo escreve, já que eu te mostrei uma parte lá no Velho Testamento, e poderia até te mostrar outras partes, como Isaías. Isaías ali ele fala a respeito daqueles que foram destinados à perdição. Isso está em Isaías 34, 5. Que havia uns que foram destinados à perdição. E, e, e em Atos, no capítulo 13, no verso 48, diz assim: os que creram eram os predestinados à vida eterna. Né? Em Atos 16, 14 diz: porque o Senhor lhe abriu o coração. Então Deus abre o coração, abre o entendimento daqueles que foram predestinados por Ele para entender a salvação. Então, outra passagem que eu posso te dar também, com relação a um destino previamente traçado, é o de Romanos 9:11.
Ali relata a respeito dos gêmeos, Esaú e Jacó. Diz assim: os gêmeos não eram nascidos ainda, e Deus já havia predestinado a um e aborrecido a outro. Então, ele diz assim: quem és tu para discutires com Deus? Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Isso está ali no capítulo 9 de Romanos. Paulo diz: quem és tu para discutir com Deus se uns são predestinados e outros não? Quem és tu? Porque o plano, Eduardo, foi o seguinte: Deus criou os anjos antes da fundação do mundo, tá? A terça parte desses anjos, ele enviaria à terra. Esses anjos tomariam corpo de carne, viveriam a experiência almática, terrena, no projeto Terra, tá? A outra terça parte não tomaria corpo. Seriam anjos que iriam ajudar aqueles que estariam aqui na Terra, que somos nós. Porque a palavra anjo significa espírito, tá? Então, se você trocar a palavra anjo por espírito, os espíritos que vieram aqui, que somos nós, teriam o auxílio dos espíritos que Deus criou lá antes da fundação do mundo e que não tomaram corpo de carne. Esses são, tem vários exemplos, né? A Bíblia relata que os anjos conduziam o povo pelo deserto, o anjo abriu o Mar Vermelho, o anjo aparecia, né? Uma coluna de fogo que guiava o povo à noite, lá no deserto, na época de Moisés. O anjo depois apareceu a Maria, né? Dizendo que ela ia ter um filho. Enfim, esses espíritos, esses anjos, eles vinham à Terra para auxílio daqueles que tomaram corpo. E a outra terça parte seriam anjos que Deus colocaria o mal neles. Eles viriam à Terra sem sentimento, sem amor. Eles seriam como animais que só viriam aqui cumprir o propósito desse grande filme, desse grande projeto de Deus, que é o desenrolho. Desculpa, eu até falei em espanhol. O desenrolar, o desenvolver da vida humana aqui. Esses anjos, eles são seres que eles não têm piedade, eles não têm misericórdia, eles passam por cima de qualquer um, eles estão aqui para cumprir um propósito, porque muitos vêm muito inteligente e eles estão governando muitas firmas, muitas empresas. Eles estão no meio da religião, eles estão no meio do submundo de drogas, do crime, da política, da religião. Líderes religiosos que são esses seres, que Judas fala que são seres sem alma, impelidos. Desculpa, ele não fala seres sem alma, ele diz nuvens sem água, impelidas pelo vento. Então são seres que Deus colocou aqui para isso. Quando eles morrem, o que acontece com eles? Eles são como animais, eles não têm a vida eterna, eles não têm o Espírito de Deus dentro deles, então eles simplesmente morrem, como morre um cão. Um cãozinho, ele pode ser o amor da nossa vida. Eu tenho duas que são como minhas filhas, mas infelizmente, quando elas morrem, elas não têm a vida eterna, porque elas não têm esse chip da eternidade. Elas não foram criadas, formadas antes da fundação do mundo para vir aqui tomar um propósito. Não, elas são seres almáticos que têm sentimento, mas não têm o espírito
eterno. Não são espírito eterno, são almas viventes e que cumprem um propósito e cumprir o propósito acabam e ponto. E não se faz mais menção deles aqui na Terra, tá? Então, os filhos de perdição é bem fácil de você entender como Deus os preparou. Deus os preparou maus, tá? Eles são como os demônios, né? Que vivem aqui na Terra. Esses seres são aqueles chamados demônios que se rebelaram contra Deus. E eles vêm aqui na Terra cumprir um propósito. Agora, nós é que temos que ficar espertos e detectá-los. Porque eles não têm misericórdia. Eles passam por cima de qualquer um. Tá? Onde eles chegam, eles usurpam dinheiro, alegria, eles humilham as pessoas. E isso é até provado pela psiquiatria, porque a psiquiatria chama de mentes perigosas, mentes perversas, chamam de psicopatas. São esses seres que não têm salvação, não tem jeito. Provado pela ciência quando fazem um tipo de exame e onde se mostra várias situações. O cérebro deles você pode mostrar uma flor linda como uma pessoa esmagada, eles não têm reação cerebral. Eles nascem com defeito no sistema límbico, que eles não têm pena, eles não têm misericórdia, eles são como lobos, que sentiu fome vai lá, mata e come, e ponto. Esses são os seres que nós, que somos filhos, temos que detectar e se afastar deles, tá? Porque não pensa que você ficar perto deles porque você é um filho de Deus. Jesus de Nazaré falou: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Porque eles sabem, eles vêm capacitados para o mal. Entendeu? Eles vêm prontos para praticar o mal, para pisar nas pessoas. Às vezes você trabalha com pessoas, ou você lidar com pessoas, ou as pessoas são da sua família e são insuportáveis. São pessoas que não têm pena, não têm misericórdia de humilhar as outras, de tirar dinheiro das outras. São essas pessoas, esses anjos que estão ali dentro preparados para a perdição. E nós que somos os filhos detectamos e nos afastamos deles. Tá bem? Porque aí você pode perguntar, poxa, mas por que isso? Deus não criou uma cobra? Ela tem veneno. Então por isso nós vamos matar todas as cobras? Não. Você simplesmente se afasta delas. Mas elas são necessárias. As cobras são necessárias. Porque através daquele veneno é produzido remédios. Tudo tem um propósito nessa vida. Tudo que Deus criou tem um propósito. Todas as coisas, tá? Então, esses filhos de perdição são chamados filhos de perdição pela Bíblia e são chamados mentes perigosas, psicopatas, seres do mal, por algumas religiões. Pela psiquiatria, eles são as mentes perversas e perigosas, manipuladores. Eles só veem lucro e vantagem em tudo. Não tem salvação. Eles não têm conserto, tá? Isso é provado pela ciência. Também, se você quiser assistir umas palestras da doutora Ana Beatriz, ela explica isso maravilhosamente. Ela escreveu isso num livro, como médica, como pesquisadora. Ela foi nos Estados Unidos, ela disse que lá eles são presos, quando eles são presos, eles recebem prisão perpétua, porque não adianta que eles não têm empatia, eles não se colocam no lugar de ninguém, porque eles querem, e eles não fazem isso por malícia deles próprios, não, eu vou ser mal, não, eles nascem assim, ponto. Nós temos que detectar e fugir deles, tá bem?
Então, a gente vai se prender aqui na parte daqueles que Deus separou antes de nascer, que somos nós, conforme diz Gálatas 1:15. Paulo diz: ao qual me separou antes de eu nascer. Então, antes da gente nascer, Deus havia separado a gente. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente não consegue deixar de amar a Deus. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e buscamos a verdade dele. É por isso que você me fez essa pergunta, porque você quer saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, porque você é um filho. E Deus mesmo te colocou essa indagação, essa busca pela verdade, foi o próprio Deus que colocou em você. Olha, quer ver? Olha aqui, olha. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, ali diz, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos a graça que nos foi dada antes dos tempos eternos. Abençoados, tudo aquilo que nós falamos aqui não é novidade. Simplesmente a gente está recordando o que Deus nos ensinou antes da fundação do mundo. Porque nós chegamos aqui, a nossa memória foi apagada. Porém, por alguns lampejos, Papai Deus diz: vai por esse caminho, vai por esse, porque nós caminhamos em obras prontas. Nós caminhamos por obras prontas. E essas obras foi o próprio Deus quem preparou. Isso está em Efésios 2:10, que diz assim, que nós fomos criados para boas obras preparadas de antemão. Preparadas por quem? Por Deus mesmo, tá? Ele preparou essas obras que a gente já caminhasse nelas. Por isso que uma pessoa, ela pode fazer faculdade de história. Se ela nasceu para ser médica, a vida dela vai dar uma revolução e ela vai lá, porque tudo tem um propósito. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nós estamos caminhando em boas obras que Ele mesmo preparou para nós. A nossa vida já está preparada por Ele. E ninguém vai fugir disso não. Entendeu? Em Tito, capítulo 1, verso 2, diz que a vida eterna, Deus nos prometeu a vida eterna antes dos tempos dos séculos. Isso está em Tito, capítulo 1, verso 2. Tá? O Salmo 139:16 diz que os meus dias estão escritos no livro predestinadamente. A nossa vida está escrita num livro. Em Hebreus 2:14 diz que os filhos participam de carne e sangue. Por isso Deus também participou do mesmo. Porque se os filhos participam de carne e sangue, Deus veio e participou também ali em Jesus de Nazaré para cumprir o propósito de nos livrar do pecado, né? E eu tenho assim, abençoados, eu tenho um caderno que eu fiz esse caderno há 15 anos atrás. E eu posso te dar aqui 50 referências e a gente ficar falando uma semana sobre esse assunto. Atos 22:14 diz que nós fomos escolhidos de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, né? Romanos 8:28 diz que aos que amou, esses predestinou. Aos que predestinou, a esses justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Então é uma sequência. O Senhor nos amou, nos deu um destino previamente traçado, nos justificou na cruz e vai nos glorificar.
porque isso em decreto já aconteceu, mas ainda em realidade da nossa vida aqui ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque Paulo diz que não abrir e fechar de olhos, nós receberemos a glorificação, corpos glorificados, para governar aqui na terra, tá? Então, muitos pensam que a gente morre e vai lá para o paraíso. Abençoado, o paraíso é aqui na terra, só que em outra dimensão. Entende? Porque espírito não morre. Então, quando você morre, quando a sua carne tomba, o espírito continua aqui em outra dimensão, aguardando um corpo que Deus vai dar a todos os seus filhos. Nesse glorioso dia que vai ser a transformação, isso que é a salvação. E isso nós já temos garantido, por quê? Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Entendeu? Você é um escolhido e vai acontecer. Essa é a sequência da tua vida, tá? Então eu espero ter respondido a sua pergunta. E qualquer outra pergunta que você tenha, você pode fazer, que eu estarei aqui respondendo com com toda a paciência, tá? Porque eu também já tive essas perguntas, todos nós, né? E eu também fazia essas perguntas. Então, recebo que você entenda, que você é um entendido, tá bem? Desculpa o áudio longo, mas para que não haja dúvida, tá bem? A melhor noite para você, a cobertura de anjos contigo, abençoado.